E aí, você tá pronto? Vamos terminar aquela entrevista? Na verdade, não foi eu que fiz, não, né? Foi Napoleão Hill. É melhor assim. Tem seres que a gente melhor não se aproximar, né? Não precisa. Precisa de amizade, assim, pra quê ter essa amizade toda, né? Mas vamos lá, vamos lá. As últimas coisas que a gente estava falando era sobre como diferenciar uma pessoa alienada da não alienada. Eu acho até que não tem essa coisa tão estanque, porque a gente se aliena em muitas coisas na vida, o tempo inteiro, né? E tem gente que tem uma tendência a ser menos alienado, né? Que é muito mais focado nas coisas, tanto nos propósitos que tem, nos direcionamentos para a vida, né? Seria o propósito, para depois, e tem metas definidas também. A definição é a maior importância para você não cair na alienação, até a gente conversou sobre isso. Mas aqui ele vai dizer da autodefesa alienação, né? E uma das coisas é você pensar com a sua própria mente, usar. Não aceita coisas prontas. Eu acho até que eu falei isso no vídeo anterior. Não aceita. Aí você, como assim? Não aceita, você vai criar problema. Aí ele vai falar até das escolas. Que a gente, nas escolas, nas igrejas, né, que a gente é orientado pelo sistema em geral, tá? A não ficar questionando. A pessoa que questiona é chata. Mas peraí, não é que você duvide de tudo ou de todos, mas você tem o direito de exercitar a tua mente, o direito e o dever, né? Então você pode sim, você vai tendo confiança nas pessoas, isso é muito legal, e você não precisar pensar em tudo. Tem até o livro O Poder do Hábito, que ele fala que a gente gosta de ter relações bem estabelecidas, que você pode ter confiança, porque o menor dispêndio de energia do cérebro é o mais interessante, seria questão de sobrevivência até, porque a gente consome muita energia, muitas calorias, o cérebro para pensar. Então, quando você começa a desenvolver rotinas e você consegue ter cada membro da sociedade pensando no seu local, naquilo que a pessoa vai prestar de serviço, naquilo que ela estudou, então você está, não só o princípio da confiança, que ali existe, né, que cada um deve fazer assim, como a gente está passando bastão um pouquinho para cada um. Isso é legal? É muito legal. Só que a gente está vivendo um momento de incertezas. Então a gente tem que tomar um certo cuidado. Até porque muitas vezes não é maldade das outras pessoas. Mas de onde vem aquelas crenças? E ele fala também, o autor, quando você tem um pensamento, você começa a palpitar, você começa a repetir aquilo que você ouviu, mas você não tem certeza daquilo, informações imprecisas, elas prejudicam um grande número de pessoas, né? Por exemplo, aquilo que a gente chama de ciência, que não é ciência, né? Mas as pessoas começam a defender como se ciência fosse Deus. Cuidado, cuidado, porque tem cientistas maravilhosos, como a gente falou, mas tem muita gente que não é isso. Tem muita gente com várias deficiências comportamentais, né? Várias deficiências como todo ser humano, como todos nós temos, mas que vai olhar para a ciência não como se fosse verdadeiramente uma profissão de fé, né? Onde a pessoa tem aquela honestidade, aquela franqueza com o conhecimento. Porque para isso você precisa ter um amor muito grande ao conhecimento, à humanidade, e você precisa ter uma fortaleza. E muitas pessoas não têm isso, elas querem manter o status quo, aquele prestígio que elas alcançaram, não querem entrar em contenda com quem está ali no meio. Enfim, às vezes começa a ter barbaridade, começa a ter absurdo por causa de uma pequena população que manda no resto, né? Então você pega 1% da população que vai mandar nos outros sem que essas pessoas percebam, né? Como assim? Mas Carla, estão mandando em mim? Não estou dizendo, mas pensa, se a gente tem essa influência, né, de energias nefastas, né, e se você perceber que 99% das riquezas são concentradas em 1% e essas pessoas têm medo de perder o seu poder, então elas podem estar sendo induzidas pelo medo, pela ganância, pela necessidade do controle, né? Então essas energias ruins podem fazer com que elas acreditem em certas coisas, como de repente ter uma população menor para poder controlar essa população, né? E se isso for verdade, né? É verdade? Não sei, não sou eu que estou dizendo nada. Eu só estou dizendo, eu estou conjecturando aqui, né, sobre quais os cuidados que a gente tem que ter. E tudo isso para dizer que o pensamento é importante. A gente deve se colocar para pensar, para raciocinar em cima do que as pessoas dizem. Uma mente curiosa que raciocina. E cuidado com o Google também, porque ele vai te empurrar muita coisa, e com essa inteligência artificial que quer substituir Deus. Porque eu estou rindo, não sei se eu estou rindo, eu devia estar chorando, né? Mas é verdade, aqui o vento está levando, então o livro eu estou colocando de uma forma diferente. Então, gente, vamos
raciocinar, a gente tem mente, cérebro, né? A mente, o que seria? A gente tem uma consciência que vem antes de toda e qualquer coisa, e tem o cérebro, que é a nossa, é como se fosse um músculo, né? É uma coisa que precisa ser exercitada, né? A gente precisa fazer novas ligações entre os neurônios, né? A gente precisa fazer essas sinapses novas, questionando, adquirindo conhecimento e sei lá, quanto mais eu penso, mais eu me perco aqui, pelo seguinte, porque a gente tem que tomar cuidado com o Google, a gente pesquisa muito lá, mas ele vai selecionar, né, o que é aquele conhecimento que é importante, e muitas vezes aquela base de conhecimento não é correta, mas também nada que é definitivo. Então todas as bases que a gente aprendeu, a gente pode parar e pensar, será que elas estão certas, né? Porque a ciência é essa coisa que vai se modulando, que ela vai se alterando, que ela sofre toda essa superação com o tempo, né? Então, lógico, a gente pensa em Isaac Newton, ele na física, né, na coisa macro, faz muito sentido, e graças a ele e outros cientistas a gente consegue mensurar muitas coisas e fazer muitas coisas funcionarem. Mas também quando a gente pensa na física quântica, a gente descobre um universo totalmente novo, e é esse aqui, e ela também é usada para fazerem as coisas funcionarem. E o legal é que quando você casa ela com a espiritualidade, a física quântica, você consegue explicar o que de forma milenar era explicado, né? Então, vamos ter cuidado para pensar que certas coisas estão provadas, mas outras não, e que as coisas se modificam. E se o observador, né, como a física quântica já experimentou, né, exercícios, por exemplo, da dupla fenda, que você olha para alguma coisa e você determina o resultado. Isso é muito louco, mas eu não vou explicar aqui porque isso não é do livro, mas era só ainda falando um pouquinho mais sobre a necessidade da gente de pensar, de raciocinar em cima de alguma coisa. Então essa é a autodefesa, a alienação, quando a gente usa a própria mente, né, para raciocinar, e a gente não desiste daquilo que a gente quer, e ter um propósito definido. Então você ter um propósito, né, puxa, qual que é o meu propósito de vida? O que eu quero da vida? Né? Quais são as coisas que me movem? Depois eu vou fazendo metas que tem que estar de acordo com esse propósito, né? E aí uma pessoa que ela é bem definida, ela sabe o que ela quer, porque muitos de nós passamos uma vida sem saber exatamente o que a gente quer, ou a gente até sabe, mas a gente não vai em busca daquilo. Pode até ser uma jornada gratificante, se você parar e pensar, puxa, mas olha que legal, eu conforme fui vivendo, eu fui superando, eu fui mudando, eu fui descobrindo uma coisa, depois eu fui para outra. Mas existe uma diferença também, porque meta atingida já é passo para ou continuar naquele caminho que você conseguiu, né, e ampliá-lo, ou então você mudar de direção, porque aí você quer ter novas experiências. O nosso espírito é curioso, a vivência aqui na matéria, ela é para ser interessante, tem desafios, muitos, mas é para ser interessante, é para instigar a nossa vontade, o nosso desejo, né? Então, assim, qual que é o meu propósito? Meu propósito é um desenvolvimento pessoal contínuo, aprender cada vez mais, evoluir cada vez mais e passar isso para as pessoas, né? Então, isso é o meu propósito de vida, meu propósito é ajudar as pessoas. Aí eu posso ter várias ferramentas. Aí tem a arte que eu gosto, que eu amo, que eu adoro fazer meus quadros, legal, bacana, né? Mas quando eu tô ali, eu tô em comunhão, eu tô como se fosse uma meditação ativa, eu tô em comunhão com essa força infinita, né? Maravilhosa, inteligente, que alguns chamam de força, de criador, de Deus. Então cada um vai dar uma denominação diferente para a fonte, né? Quando a gente pensa nesse Seishinoye, por exemplo. E quando eu tô estudando, né, para passar para as outras pessoas, eu tô aprendendo muito também com isso, né? Então, dessa forma, qualquer caminho que eu escolha tem que estar presente o quê? Eu quero evoluir, quero crescer e quero ajudar as pessoas a fazerem isso também. Isso incomoda muita gente porque você está tirando várias pessoas do status quo, aquelas pessoas que te ouvem e que acham que aquilo é importante, porque faz com que elas pensem sobre a própria vida. E diz que o Caramunhão, né, diz que não gosta disso, galera, não gosta, porque o pior inimigo dele, acho que eu falei em outro vídeo, né, é quem pensa e faz os outros pensarem. Então, né? Então isso não, cuidado, mas eu digo que é exatamente isso que você tem que fazer, porque você tem que tomar posse da sua vida, né? Todo mundo, poxa, se Deus respeita o livre-arbítrio, se a gente está aqui
É porque a gente tem que fazer bom uso dessa vida. Isso aqui tem que ser o mais maravilhoso que pode ser. Aí você fala, mas gente, isso é fantasia, que a vida vai ser maravilhosa em todos os aspectos, vai ser propaganda de margarina. Não, não é isso que eu tô querendo dizer. Eu tô querendo dizer é que você acorda com vontade de acordar, que você verdadeiramente se envolve nas coisas que você diz que você vai fazer, que você tem uma direção para onde caminhar, né? Ainda que você possa ter flexibilidade de mudar a rota, mas não desistir daquilo que é importante para você. Se momentaneamente você tiver que desistir, beleza, mas depois você volta, né? Então não aceita qualquer coisa que você não queira da vida, né? Até a gente conversou também no vídeo anterior. Pelo menos não internamente, e faça coisas que você puder para mudar na hora que você puder mudar, mas não fica à mercê de outras pessoas mandando em você, né? Porque, poxa, a gente tem o livre-arbítrio. Barulho de moto, não sei se chegou aqui. A gente tem, mas acho que passou. A gente tem o livre-arbítrio, a gente tem que fazer o nosso melhor, né? É uma condição da gente trazer luz para os lugares que a gente for. Tem gente que não quer trazer luz, tá certo. Tem gente que quer fechar todas as janelas para que fique escuro onde estiver junto com outras pessoas. Mas eu acho que essa não é a condição digna e não é a condição de quem está entendendo que a nossa alegria é a expansão. E não a expansão solitária, né? Mas a expansão de todos. Aí tem uma coisa bem interessante que a gente vai entrar, que eu acho que é a cerejinha do bolo, né, desse livro, que ele vai falar do ritmo hipnótico. Duas coisas importantes, né? Aliás, muitas, mas assim, vamos pensar em alienação, ritmo hipnótico e o tempo, tá? Quer dizer, o tempo ele vai ser uma coisa que vai ficar entre alienação e o ritmo hipnótico. Daí você fala, como assim? É porque quando qualquer hábito que a gente tenha, o que seria o hábito? É repetição de algum comportamento. Pode ser tanto gestual, né? Se você parar para pensar, que engraçado, que tudo que você faz sempre se torna mecânico, né? Então você vai dirigir um carro, você não tem que pensar para dirigir aquele carro a hora que você entra. Você pode fazer várias coisas ao mesmo tempo. Você ligou, você virou a chave do carro, você está dirigindo, você pode estar pensando, olha isso. Muitas vezes, eu acho que vocês devem se perguntar, eu me pergunto, eu tô na estrada e eu tava tão longe, tava dirigindo, daí eu penso, meu Deus, quem tava dirigindo? Quem era essa pessoa que tava dirigindo? Era eu? Então isso é muito louco, né? É automático, é piloto automático. Aí você tá tomando um banho, presta atenção que você vai pegar a toalha, você vai passar pelas suas costas do mesmo jeito, vai ser do mesmo lado, com a mesma mão que você puxa primeiro. O jeito de fazer todas as coisas, as mais comezinhas, as mais triviais, normalmente a gente vai fazer da mesma forma. Por quê? Porque a gente vai desenvolvendo padrão. Esses padrões vão ajudar a gente a despender menos energia. Mais energia que a gente tenha é sobrevivência. Tudo bem que a gente já não está naquela época lá atrás, quando a gente pensava que a gente tinha que ficar lutando por comida. Mas o nosso mecanismo de sobrevivência, ele aprendeu muito isso, né? Então, não tem jeito, a gente faz. Aí você fala assim, o que aconteceu com esses hábitos? Eles entraram no ritmo hipnótico. A natureza, ela faz alguma coisa que se assemelha à lei da gravidade, o autor explica, né? Então, é uma lei, né, esse ritmo, que quando você repete muito um comportamento, que ele vira um hábito, esse hábito, ele vai ainda afunilar para uma questão mais importante. Ele vai virar automático. É como se aí você não precisasse mais pensar para fazer ele. Como eu disse, quando você está dirigindo, quando você vai se secar do banho e todas as coisas que de forma automática a gente faz. Então esse é o ritmo hipnótico. O que acontece com ele? Olha, sabe aquelas pessoas que a gente encontra e que elas têm geralmente um pensamento muito negativo? Vida, céus, azar, né? É muito ruim, assim, que você vai conversar com ela e essa pessoa tá sempre falando coisa negativa. Ela tá alimentando a mente dela, ela tá fazendo com que as sinapses estejam sempre acontecendo com os neurônios que guardam informação negativa. Cada informação negativa nova,
ela vai solidificar aquela programação, aquela sinapse. Quanto mais você pensa alguma coisa, mais você vai fortalecer aquela rede neural pronta. Porque hoje a gente sabe que a gente tem a neuroplasticidade. Eu vou falar isso até em outro livro, né, que é muito legal. O que seria? Você consegue mudar essa programação, você consegue mudar essas ligações, né? Então você vai criar novos circuitos eletromagnéticos do teu cérebro. Você vai criar novas ligações entre os neurônios. Mas quando você tem por hábito, tá sempre com pensamento negativo, aqueles neurônios que estão armazenando coisas negativas estão sempre reativados. Aquelas ligações estão sempre reativadas, né? Tá sempre acontecendo. Chega uma hora que vira hábito reclamar. Chega uma hora que você tem a dependência química daquilo que acontece no teu cérebro e que acontece de descarga de adrenalina e coisas negativas. Esse estresse todo que a gente está sendo submetido, na verdade, é crônico, né? Não um estresse pontual, mas o estresse crônico, ele traz todos os tipos de doença e um distanciamento da gente de iluminação, né? A gente fica nas trevas mesmo. E aí, se você parar para pensar na televisão, se parar para pensar em todas as coisas que estão acontecendo, na televisão, mas a televisão não está retratando o que é verdade. Presta atenção que a gente já viu isso, né? Que a televisão, ela traz, sim, fatos verdadeiros, mas ela mistura com propaganda, porque o que o diabo fala? Gente, eu uso a propaganda o tempo todo, de todas as formas, por todos os meios que eu tenho, né? Então, a mídia é isso. As pessoas que estão negativas, vibrando emoções baixas, elas também estão fazendo propaganda de coisas negativas sem saber, muitas vezes, né? Então, eu lembro que antigamente eu colocava no jornal da emissora mais conhecida, né, que era bem respeitada e hoje não é mais. E aí eu pensava, tudo isso é verdade, demorou muito para entender que tinha verdade misturada com muita mentira. E é o foco também. Por que você sabe que o mundo tem muita coisa ruim e muita coisa boa, mas por que só as coisas ruins são propagandeadas? Por que eu tenho um recorte, um olhar só para as coisas ruins? Por que junto com as coisas ruins eu pego ideias e coloco como se fossem verdades? Por que eu coloco interpretação e aquela interpretação é a verdadeira e única aceita? Por que pessoas que têm um pensamento diferente não estão tendo essa liberdade tão grande de falar? Eu tô podendo falar porque eu não tô falando qualquer coisa, mas pode ser que amanhã eu não tenha, né? Então, se eu ferir o pensamento dominante, é um problema. Se alguém assistir isso, é um problema. Não vai ser esse canal, essas coisas que eu tô dizendo, elas não vão chegar até você, né? Pode ser que você esteja bem com isso e tá tudo bem, né? Mas assim, se você tiver essa intenção de sair do status quo, para poder realizar aquilo que você quer, aquilo que você veio. Se você quer um mundo melhor, então você vai querer se municiar de coisas boas. Você vai querer raciocinar, você vai querer sair do ritmo, você nunca vai querer cair no ritmo hipnótico se for no lado negativo, porque você cai no lado negativo, né? E quantas vezes, quem nunca, né? Quem nunca? Nossa, acontece alguma coisa, o que é resiliência, né? Por exemplo, acontece alguma coisa, você cai no hábito de pensar coisas ruins, porque você está tentando escapar delas, você está inconformado, aí você dá muita força para aquelas coisas que estão acontecendo. Quanto mais força você dá, mais aquilo te assombra, você está criando um monstro, né? E aí, quando você vê, você está no ritmo hipnótico, todos os dias estão sombrios para você. Mas se você parar para pensar, olha, tá bom, essas coisas realmente estão acontecendo, tem muita coisa ruim acontecendo ao mesmo tempo, mas a vida é um presente, a vida ela é temporária e ela é uma grande escola. É um hospício muitas vezes, né? Mas ela é uma escola. Então, se eu parar para pensar, olha, eu tô aqui, tô aprendendo muita coisa e tô tendo o prazer de viver a maior parte dos meus dias sem dor, mas com alegria, com conhecimento, com relações boas, né? Com coisas boas, fazendo coisas boas para mim e para o próximo. Se eu entrar nisso, eu vou começar a focar para um lado bom e vou criar essa realidade. Então, o que a gente tem a perder? O ruim já está aí, o negativo já existe, não existe? Então, vamos fazer o nosso melhor, vamos co-criar coisas boas. E aí, o ritmo hipnótico vai ajudar muito, porque esse ritmo hipnótico da natureza, ele tanto vai plasmar, não é plasmar, né? Vai plasmar também, porque tudo que você
pensar muito, acreditar muito, colocar teu foco, tua atenção e tua atividade, você vai transformar no equivalente físico. E é isso que a natureza faz, e é isso que a natureza ajuda a gente. Então, se a gente começar a ter, eu tenho sempre definição, eu tenho um propósito bem definido, eu tenho coisas que eu quero realizar, eu tenho uma fé nessa força infinita, porque eu sou parte dessa força, né? Eu tenho essa conexão. Então eu posso ter percalços, eu posso ter derrotas, mas eu vou ver sobre como todas as derrotas temporárias, e vou acreditar em mim, vou acreditar em Deus e vou fazer o meu melhor, né, quando eu estiver aqui. Então eu vou começar a acender uma luz em mim, no outro. Quando eu der por mim, eu vou estar cercada por situações muito melhores do que se eu não tivesse feito isso, né? Então, e qual é a minha possibilidade de mensurar o que o outro vai fazer? Eu nunca sei. Eu tenho uma história que eu vou contar pra vocês que ela é muito legal. Então, em 2005, eu tava fazendo um cursinho. Eu tava meio sem saber o que fazer. Pensei, acho que eu vou prestar um concurso pra ser, sei lá, juíza, promotora. Mas eu não queria isso de coração, né? Demora muitas vezes pra gente saber exatamente o que a gente quer. E depois até explico o porquê. Mas eu tava. E o fato é que eu tinha um amigo, o José, que a gente conversava, dava risada, mas ele era um cara deprimido. Eu não tô falando o sobrenome, porque ele é um cara muito inteligente, muito legal. Mas só tô dizendo que naquela época ele era deprimido, então não é justo falar o sobrenome, né, Zé? Se estiver vendo, você vai saber que eu tô falando de você. No fim perdi o contato, mas é um amigo bem querido, assim, que eu gostava bastante. Teve um dia que a gente tava conversando, e aí eu olhei bem pra ele e falei assim, Zé, eu vou te dar um presente. Eu tive uma época que eu tive depressão. E aí eu olhei pra ele e falei, eu vou te dar um presente. Aí ele falou, tá bom, né? Quer dar um presente? Dá. Aí eu tive aqui dentro uma coisa que foi assim, não deixa pra amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Aí o que eu fiz? Eu fui na Seishinoye porque eu tive também eu tive depressão, né? Uma fase, e eu consegui sair da depressão lendo a Sutra Sagrada todos os dias. Isso é uma fórmula que vai dar certo para todo mundo? Não, mas para mim deu, né? Eu tenho uma gratidão imensa pela Seishinoye. Gosto muito do kardecismo, gosto de várias religiões, mas aquilo fez sentido para mim, porque eu gosto bastante de ler. Mas então eu sei que no mesmo dia eu fui numa loja assim, não é igreja da Seishinoye, mas tem a parte da loja, né? Que vendem os livros. E aí eu peguei um livro que eu considerava bom, tem a coleção A Verdade da Vida, 1 e o 7 são maravilhosos. Aí eu não lembro qual deles eu comprei, mas eu sei que eu comprei no mesmo dia. Não deixa pra fazer amanhã, você pode fazer hoje. E no dia seguinte, eu cheguei no cursinho, tava com o livro embrulhado, cheguei pro Zé e Zé, você lembra que eu falei ontem que eu ia te dar um presente? Tá aqui teu presente. Aí o Zé olhou pra mim e o olho dele encheu de lágrima. Eu falei, nossa Zé, por que você tá chorando? O que aconteceu? Aí ele falou, Carla, sabe o que é legal disso? Hoje é meu aniversário e você não sabia que era meu aniversário. Eu falei, gente, puxa, tinha uma força maior me impulsionando para fazer aquilo, né? Eu realmente não sabia. E aí, eu fiquei muito feliz com isso. Mas a história não acabou aí. Olha que coisa linda. Ele foi para casa, tudo bem, levou o livro, passou um tempo. Eu não lembro quantos dias. Se foi um mês, se foi 15 dias. Eu sei que eu falei pro Zé, e aí, você leu o livro? Ele falou, olha Carla, eu vou ser sincero, eu não li o livro. Eu falei, sério? Ele falou, não. Sabe o que aconteceu? Eu tenho um amigo que vai sempre em casa e ele viu o livro e ele não estava bem. Aí ele falou assim, Zé, você tá lendo esse livro? Aí eu falei, não tô. Aí ele falou, posso levar? Ele falou, pode. Ele levou o livro, ele leu o livro, ele saiu daquela tristeza que ele também estava sentindo, passou a frequentar a Seishinoye, não estou fazendo propaganda para a Seishinoye, mas percebam, olha isso, eu consegui, eu fui instrumento, né? Mas essa força que liga todos nós, essa força maravilhosa, né? De Deus, enfim, esse amor infinito, essa inteligência infinita, quando a gente se abre para ela faz milagres, porque eu fui instrumento que conseguiu dar para esse amigo uma situação, não foi um presente. Presente não significava nada, podia ser qualquer coisa, mas uma lembrança. Talvez naquele momento ele tivesse precisando ser lembrado, e o mais legal, ser lembrado no dia do aniversário sem que a pessoa soubesse que era aniversário dele. Mas não parou ali, né? Então, quer dizer, de repente o amigo dele também foi ajudado por causa de um presente que ele não era ler, para ele não seria ler aquele livro,
Para ele, talvez ele fosse encontrar isso meditando, sei lá, no hinduísmo, ou então sem religião nenhuma, mas numa conexão direta, não sei, cada um é cada um. Mas aí ajudou o amigo dele, então é maravilhoso isso, né? E eu quis fazer essa parte para mostrar para vocês a importância, como a gente pode ser co-criador. Agora eu vou dar sequência aqui, eu acho que a gente pode estar quase terminando isso, mas o ritmo hipnótico, ele é muito importante. A fé inabalável, né, que a gente estava falando, e uma coisa muito também deveras importante é o seguinte, que a gente tem que reconhecer o nosso cérebro como um aparelho receptor, né, que pode ser sintonizado para receber comunicações da Central Universal da Inteligência Infinita, para ajudá-lo a transformar seus desejos no equivalente físico. Então isso é de lei. Muitas vezes a gente se sente sozinho. E eu acho que essa história deu bem para ilustrar que a gente nunca está sozinho. Só que se você se prender a coisas ruins e negativas, é o negativo que vai se tornar teu equivalente físico. Se você parar e falar, olha Deus, eu tô aqui sozinha, mas eu não tô sozinha, eu nunca estive, né? Eu faço parte da criação e essa energia de amor, de inteligência, que tudo sustenta, também sustenta meu ser, né? Então, eu quero me ligar com essa força. Então, aí você descansa, relaxa, né? Você joga tudo para essa inteligência infinita, como alguns falam, joga na mão de Deus, né? Faz isso, joga no colo, joga a tua vida, assim, aonde? Não num dogma, mas em algo que você sente que é real, que é verdadeiro, né? E não é algo, é tudo, né? Não sei, eu não consigo definir, quem conseguir definir Deus me ajuda, me auxilia, mas eu acho que vai estar falando do ego, né? Eu só sei que é como se fosse meu pai, é minha mãe, é a força que cria os mundos, os universos, que nos mantém, né? A coesão é pelo amor e pela inteligência, né? Não é a inteligência da mente, pura e simplesmente. Nossa, isso foi meio estranho, né? O jeito que deu o som ali, a sonoridade. Mas é isso. Então, olha, substitua o medo pela fé inabalável. Tenha propósito definido, saiba o que você quer, né? Tenha cuidado com o pensamento dominante. Qual é o pensamento que você tem na mente? E saiba que nessa experiência que a gente tem na Terra, a gente tem um tempo para concretizar as coisas. A terceira dimensão, você tem um tempo, né? E isso é uma grande escola para todos nós. Porque imagina numa dimensão mais sutil, em que aquilo que você pensa, você está cocriando muito rápido, né? Então você vai cocriar coisas que você não quer, que você não deseja. Então aqui a gente está meio que estagiando. Opa, criei errado. Tipo assim, eu não criei ainda, mas eu tô quase criando tal coisa. Não quero, vai embora, sai de reto Satanás, né? Aquela coisa assim, chuta que é macumba. Sabe assim, quando você de repente ouviu o canto do sereio? No meu caso do sereio, né? Porque tem do sereio também, quando é o contrário. Aí voltou o sereio, que na verdade ele é uma macumba horrorosa, que ele tinha, sei lá, tava lá longe, né? Mas assim, do outro lado do oceano, e resolveu voltar. Ele é persistente, né? Mas aí você fala, gente do céu, o que eu fiz? Eu colei chiclete na cruz, foi isso? Então chuta que é macumba, né? Não tá bom, não é legal. É um ser meio perdido, totalmente perdido, mentiroso, mitomaníaco. Manda embora, né? Fica com o que faz bem pra você. Que mais que a gente tem aqui, ó? Aqui eu tinha até colocado aqui umas coisas. O que você pode falar do diabo? Se a gente pensar como energia negativa, até que é interessante dar uma lida nisso aqui, né? Não quero me concentrar muito nisso, não, mas olha, quando a gente pensa em termos de energia, então só a porção negativa do elétron da matéria. Então controlo ou me aproprio do que eu puder. E é verdade, né? A inércia, se a gente pensar, tudo cai. Não só nosso corpo cai, né? Mas assim, todas as coisas, elas têm uma tendência à destruição. Se a gente não cuidar de mais nada, elas vão ser destruídas. E é o que o ritmo hipnótico vai fazer quando você deixa com que a força negativa tome conta. Graças a Deus, a gente não é essa matéria. A gente pode estar identificado de forma temporariamente errônea com essa matéria, né? Enquanto a gente está vestindo esse corpo, mas nós somos a consciência. Então, cuidado, porque essa força negativa vai tentar se apropriar do seu ser e te convencer de que você é o seu ego. E isso não é a realidade, mas ele é importante. O ego é importante para a gente realizar as coisas, mas quem dá ordem deve ser o cocheiro e não os cavalos, lembre-se disso. Só a explosão do raio, a dor na doença e o sofrimento físico. Tudo isso é péssimo, né? Mas ó, sobre dor física, controle da mente, todas as outras coisas, eu vou falar em outro livro para vocês, que eu tô lendo e que é muito bom. Mas continuando aqui, ó. O general que não é visto na guerra. O agente desconhecido da pobreza e da fome. O executor na pena de morte. O inspirador do desejo da carne. Aí você fala, puxa, mas é errado, a gente tem um corpo, é errado você ter desejo?
Não, só que quem controla quem? Né? Como você vai usar de forma sábia os desejos que você tem? Por exemplo, comer, né? A gula, o excesso. É gostoso comer uma coisa gostosa? É lógico que é. A gente está na terra, né? Vamos comer uma torta de morango? Vamos. Vamos comer um bolo de chocolate cheio de cobertura? Vamos. Você não pode fazer isso o tempo todo. Se você fizer isso o tempo todo, você vai sobrecarregar o teu organismo, você vai ter diabetes, você vai ter um monte de coisa, né? Que não precisa, não carece. E vai tirar a tua energia também, porque aquela energia para digerir, para cuidar dos problemas que você vai gerar. E o primeiro problema que vai ser gerado é a digestão, ou sobrecarregar, que você começa a ter azia, né? Os teus órgãos ali. Então o pensamento reto que você tem, a força de vontade para realizar as coisas vai pro saco, né? Não vai estar ali não. Então vamos lá. Aí o que mais que a gente pode falar aqui sobre o caramunhão, né? Coisa ruim. Criador da inveja, da ganância, do ciúme. Então, ó, aqui se a gente pensar, por exemplo, amor. Amor, você tem que ter ciúme? Não. Quem ama você vai estar com você, né? Se a pessoa estiver cada hora com uma pessoa diferente, estiver aprontando por aí, então daí você fala, não é pra mim. Então a gente tem que se amar primeiro, sobre todas as coisas. Né? Não, Deus primeiro pra gente, né? Mas é mais ou menos isso que eu quero dizer. É que, sabe quando fala assim, ama Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo? Quando você fala o próximo como a ti mesmo, você tem que se amar. Porque muita gente fala, eu tenho que fazer tudo pra todo mundo. Mas não faz pra você. Se você não fizer pra você tá infringindo o segundo mandamento, né, de Cristo que ele deixou pra gente. Porque ele fala assim, amar o próximo como a ti mesmo, você não tem condições de amar o outro se você não se ama primeiro. Então não é que você não vai ser legal com os outros, mas você vai saber separar, porque muitas vezes a gente acha que a gente tá ajudando, mas a gente tá prejudicando. Você vai se colocar de pé, não é egoísmo, se colocar de pé, gostar de você, se cuidar, se fazer feliz, né? Cuidar das suas necessidades emocionais, físicas, materiais, porque aí você tem condições de ajudar o outro. Se você fizer pelo outro, você está suprimindo a condição do outro fazer. Então pensa nisso, isso é muito importante. Ciúme, se o cara for muito ligado a sexo, tudo, só é a sexo e não vê outras coisas, sexo é bom, é maravilhoso, mas se for só isso pra ele, é melhor você estar com outro cara, porque daí deixa ele ficar cada hora saindo com uma mulher, né? Então não tem problema nenhum. Ganância, gente, é legal você guardar um pouco, é legal para as coisas que você vai realizar, para os objetivos, para as metas que você tem, né? O objetivo, quando ele é bem estruturado, ele vira meta, né? Mas você não precisa ter em todas as situações, todas as coisas, se você não souber o que fazer com elas. A ganância não tem explicação, é simplesmente quando você vive na falta e aí você quer suprir e você está sempre querendo mais, né? Acho que a luxúria também, a luxúria seria para um outro caso, mas a gula, né? Eu confundi. A gula, a ganância, então cuidado. Aí ele fala o que mais? O instigador do medo, né? Então, nossa, o tempo todo, se a gente conversar com as pessoas, meu Deus, agora vem uma nova PAN, né? Sempre teve, né? Só que se a televisão começa a falar que aquilo é muito ruim, a gente cria na nossa mente, piora. Calma, tem coisas que estão acontecendo aí, então. Só que tem muita gente controlando isso. Por quê? Tem antibiótico que vai dar certo? Tem. Se for a nossa hora de morrer, vamos morrer com classe, né, gente? Não vamos ficar nessa neura, nesse medo. O medo debilita, o medo impossibilita a ação. A nossa ação não precisa ser tão grande. Nossa ação é com a gente mesmo. É com a gente, olha, minha ação está sendo comigo, né? De ler, de me preparar, de passar para vocês também. Porque eu não aceitei ficar com medo. Sempre de todas as coisas que a gente se depara, que são novas, primeiro a gente tem o medo. O nosso medo é a proteção, mas ele tem que ser superado, né? A gente tem que ter, peraí, isso é digno, é um estado digno de se viver? Não é, então vamos deixar de lado. A força, aí ele fala assim, antítese da justiça. Então quando a gente para e olha, né? Que a gente tem os direitos e garantias fundamentais na Constituição. Nossa Constituição é linda, apesar de ter gente que fale que não é. Ela é assim. Quando tem ali os direitos humanos, que quando eles estão dentro da Constituição Federal, eles são chamados de direitos fundamentais. São lindos, né? Tem tanta coisa linda lá dentro. Aí, se nós não tivermos os guardiões da Constituição Federal, que sejam pessoas honestas, justas, então a gente vai passar por um período de muita injustiça. Né? Então isso é muito complicado, porque esses homens que decidem, homens e mulheres que decidem e que deveriam seguir ali a lei maior, né? E não seguem, e aí começa com uma politicagem muito grande, então isso é muito complicado.
Mas uma coisa boa que a gente fala aqui, que o autor fala e que a gente tem certeza que sim, é a lei do retorno. Ele fala da lei da compensação, ele usa esse termo ao invés de lei do retorno. Mas ele fala que o tempo é implacável com a imoralidade e com a injustiça. Então calma, calma que as coisas vêm. Calma que se está tudo muito claro e coisas muito ruins a gente está vendo que acontecem, mas talvez seja um período de transformação que todas as religiões falam, e apesar de muitas terem dogmas, elas falam verdade, né? Então é um momento de transformação, muitas coisas que estão acontecendo podem estar indignando a gente, sim, mas vai passar, né? Vamos focar no positivo. Mesmo que as coisas ruins estejam acontecendo, vamos fazer a nossa parte, vamos focar no positivo, vamos pensar que tudo tem um propósito, ainda que a gente não saiba o alcance. Lembra da história que eu contei? Eu não sabia o alcance daquilo, não tinha noção. Se a gente confiar em Deus, se a gente confiar nessa força maior, no nosso propósito como realizador de uma força que vem, então calma, vamos realizando. As coisas vão acontecer. Outra coisa aqui, fala que ele é obstáculo para tudo que é bom, né? Coisa ruim. Então, você pensa em coisa boa, ele vem, ai gente, isso é difícil de realizar, não vai dar. Calma, vai dar, tem um jeito. É a ansiedade, o suspense, a superstição, a insanidade, né? O que é insanidade? É o descontrole das emoções, né? A ansiedade também. A ansiedade é quando eu ponho o futuro na frente que ele ainda não chegou. Se eu não viver bem o presente, eu não consigo ter um futuro bom. Então, a ansiedade, ela traz o ruim, que é ruim, né? O destruidor da esperança e da fé. Quem pode fazer isso, né? Meu Deus, destruir a esperança, a fé, pra quê? Tá tudo em transformação, nós somos seres em transformação. Se der tudo errado, a gente vai nascer em outro lugar e tá tudo certo, né? Então vamos continuar. Mas vamos continuar para fazer as coisas aqui, né? Coisas boas aqui. O desencorajador do pensamento livre e independente. Olha que coisa louca, né? Então aqueles que pensam livremente, que têm as suas ideias, que questionam, eles são inconvenientes para o sistema. Pensem nisso. Em resumo, sou o criador de todas as formas de miséria humana, o instigador do desencorajamento e do desapontamento. Aí ele fala, olha que interessante, ele passou, o autor, pela primeira e pela segunda GM, tá? E ele passou também pela crise de 1929, lembra do crash da Bolsa dos Estados Unidos, que foi uma coisa horrorosa? Pois é. E aí ele fala que no momento de crise é que você encontra oportunidade, a crise também traz oportunidade, né? Então, enquanto muita gente está chorando, está se lamentando e está sofrendo, e com razão também, muita gente mandando embora. Mas imagina a postura de duas pessoas diferentes. Aquele que foi mandado embora, que ele não consegue se reerguer, ele não tem uma resiliência tão forte ainda, ele não desenvolveu a resiliência, e o outro que foi mandado embora, mas pensa, bom, agora é a oportunidade para eu olhar para a sociedade que eu vivo, para saber dos conhecimentos que eu tenho, para saber o que eu posso fazer para auxiliar a sociedade, o que eu posso fazer para trazer coisas boas, qual é o talento, qual é a possibilidade que eu tenho para cooperar, como é que eu faço isso nesse momento? Né? Então, aí ele vai estar... Quando você se põe numa oportunidade de servir, é onde você vai ter uma recompensa. Aí você fala, você está servindo porque você vai ter uma recompensa? Não, porque é natural das pessoas servirem. Mas se você estiver num momento crucial, onde a sobrevivência está sendo ameaçada, então talvez essa pessoa, você, qualquer pessoa, seja empurrado para isso mais rápido. Se você tiver tudo garantido, pode ser que você não faça ou que você demore mais para fazer, né? Então tem isso sim. Aqui fala, essa força, né, que vem do Criador pra gente, quando a gente é co-criador, diz que ela está disponível para todas as pessoas. Ela é impessoal, ela só precisa ser acessada. Então ela pode ser acessada tanto pelas pessoas que têm uma intenção negativa, quanto para aquelas que têm uma intenção positiva. Aí você fala, o que diferencia essa intenção? Quando eu vou realizar alguma coisa que seja bom pra mim e não faz mal pro outro, tudo bem. Mas pode ser, você fala assim, pode ser egóica porque tá sendo só pra uma pessoa. Mas tudo bem, você não tá prejudicando ninguém, né? Quando você coloca assim, eu vou fazer alguma coisa que seja bom pra mim e que seja bom pra todos que me cercam, aí você já tá crescendo em luz. Porque você está fazendo algo que vai transcender você, que vai contribuir muito para as pessoas, né? Então, aí você está utilizando a força, você está tendo também um amparo maior. Você está usando essa força a serviço de maior número de pessoas possíveis, a cooperação. E o outro, ele é um reflexo do que a gente é. O outro está interligado a gente, ainda que a gente não saiba. Então, isso se multiplica, né? É uma forma inteligente de usar essa força, porque a força gosta de se expandir, né?
ainda que ela seja impessoal, você possa usar para o bem e para o mal uma hora cai, né? A coisa boa, ela vai ramificar. Aí você fala, cara, mas eu não tô vendo isso não. Nessa terra parece que tá tudo muito ruim. Calma, que as coisas vão acontecendo. Não é porque a gente não vê que as coisas não estão tomando lugar. Pensa que o mal gosta de alardear, né? Ele tem essa coisa, vai na propaganda, cresce, mas poucos fazem um alarde muito grande, né? A maior parte da população não é ruim. A gente pode viver na ignorância, essa maior parte, mas ela não é formada de pessoas que têm um intuito ruim de prejudicar. É porque elas estão aprendendo, porque a gente está andando, caminhando, né? E adquirindo conhecimento, experiência de vida, não só um conhecimento intelectual, mas de experiência de vida. Isso que eu falei aqui, que eu tinha sublinhado. Estados negativos da mente faz com que as pessoas formem o hábito da alienação. Esse hábito acaba cristalizando-se permanentemente por meio do ritmo hipnótico. Então a pessoa torna-se indefesa para se ajudar. Imagina, a pior coisa é quando você cai num estado em que nem você consegue sair. Então eu sempre falei, gente, cuidado, porque quanto mais a gente cavar um buraco, mais fundo ele ficar, mais difícil vai ser a gente conseguir sair sem ajuda, né? Então, você tá meio triste, vai fazer alguma coisa para se animar, tenha controle sobre as suas emoções. Tá meio ruim o negócio, muda o foco. Emoção é como nuvem passageira, tanto para o bem quanto para o mal. Então, emoção é algo carregado que a gente pode se identificar, mas não é nosso. É algo que a gente se identificou e só. Vamos ver o que mais tem interessante para a gente falar aqui. Legal, aqui ó, as mentes que não se harmonizam jamais deveriam ser forçadas a permanecerem juntas. Então isso é muito legal, porque o que ele fala? Ele fala assim que o ritmo hipnótico, o que ele faz? Se você, qual que é o poder do ambiente, né? Quando você tá num lugar onde as pessoas não se harmonizam com as ideias, mas elas são obrigadas a conviverem por um tempo, essa lei do ritmo hipnótico vai fazer com que haja uma harmonização das ideias que existem ali, das formas de pensamento. Forma de pensamento eu estou usando de outro lugar, mas é essencialmente isso. Então a gente cria até com pensamento. Então aí vai haver uma harmonia, mesmo que você não queira parecer ou se tornar algo como outra pessoa se você não saiu daquele ambiente, se você não tomou uma postura de fortalecer aquilo que você pensa, você vai ser meio que engolido por aquilo. Repara que muitos casais, à medida que eles envelhecem juntos, eles vão ficando muito parecidos. Inexoravelmente isso vai acontecer, né? Ou se separa, ou vai ficar muito parecido. Então, ou você muda o outro, ou o outro te muda. Não porque a pessoa está fazendo isso de propósito, mas a convivência vai fazer isso. Quem for mais forte, as ideias mais fortes vão prevalecer. E vai ter um nível, se é muito diferente, vai ter um nível que aquelas ideias vão te afetar. Mesmo que você consiga fazer com que as suas ideias se sobreponham, aquelas outras que não são muito legais, que estão ali, né? Então, tipo, essas formas de pensamento, elas tanto, sabe assim, tanto bate até que fura, né? Fura o quê? A energia. De repente você tá pensando, a forma de pensamento, ela chegou ali e é como se fosse sua, não é, mas você vai achar que é. Oração. Sabe aquela forma de orar? Acho que até a gente falou no vídeo passado, mas que você se coloca como um mendigo. Eu não quero, Deus, não deixa ter isso, não deixa acontecer aquilo. Olha, quando o medo é aquilo que se sobrepõe, é aquela coisa do medo que vai acontecer. Por quê? O universo ele trabalha por vibração, por imagens, por vibração, por sentimento predominante que a gente tem. Quando você coloca imagens de realização boa, quando você coloca sensação boa naquilo e você agradece por ter conseguido aquilo que você quer que aconteça, você está abrindo um canal de sintonia com o Criador, você está exercendo o teu poder de ser co-criador, né? E aí você depois se desliga, você entrou nessa conexão, fez isso e desliga. Não fica com dúvida, porque não é você que vai fazer. Você não sabe como você vai fazer. Você vai ter sua parte, sim, mas você está se ligando com essa fé inabalável com o Criador, né? Com essa força, com essa inteligência superior. E aí as coisas vão acontecendo e você tem que perceber e entrar nesse ritmo para a realização do que te cabe. Ensine as crianças. Aqui ele fala umas coisas top, muito, muito, muito legal, né? Mas ele fala, a primeira coisa que ele fala assim, ensina para as crianças a verdadeira natureza e função da emoção do sexo. E isso é deveras importante porque,
olha, nossa, a gente nunca viu tanto, sei lá, nunca viu tanto isso, porque a internet, ela aumentou tanto coisas boas quanto coisas ruins, né? A liberdade de expressão, que hoje estão tentando cercear, porque de repente um pequeno grupo viu que a gente está falando demais e está influenciando demais, as pessoas sendo influenciadas, e para coisas que podem ser positivas, mas o que pode ser negativo? Nossa, procura por sexo na internet, eu não sei se é a primeira ou a segunda maior busca, né? E aí, se isso é uma das coisas que vicia as pessoas, né? E elas querem cada vez emoção mais forte, mas a energia do sexo é o que alguns dizem, alguns falam que é a energia taquiônica, né? E é a mesma energia da Kundalini, né? Então a Kundalini, o que seria? Seria como se você tivesse uma cobra enrolada, né, na base do corpo, e ela vai, e cada chakra que você tem, a gente tem os 7 principais chakras, né? E ela vai, conforme você vai evoluindo, e de forma consciente ou inconsciente, ela vai subindo essa energia, ela começa a vibrar e acionar de forma positiva os outros pontos que a gente tem, né? Os 7 chakras que a gente tem, até o da coroa aqui. Se você usar essa energia taquiônica de forma positiva, sozinho e conjuntamente, sozinho que eu digo pela meditação, né? Você vai se ligar a essa energia maior, né, do Criador, e aí então a gente vai criar maravilhas nesse mundo. Ou então, através de 2 pessoas que têm muita consciência, um homem e mulher que têm muita consciência, que sabem dessa força existente e vão juntos fazer com que a Kundalini suba mais rápido. O que significa isso? São 2 pessoas que elas vão estar como se fossem ligadas na tomada, com uma satisfação muito maior, além da satisfação física, a satisfação espiritual. E o que isso significa? Significa que vão ser 2 pessoas tremendas, né? E aí, o que é o medo do sistema? Quando você está amesquinhado e com temor das coisas, você obedece. Por quê? Porque você se vê como um nada. Se você estiver ligado à fonte, né, ao Criador, você vai estar agindo conjuntamente. E aí você faz o paraíso na Terra. Você realiza suas coisas, você realiza teu entorno, né? Então, esse é o grande medo e não só o medo, né, do sistema, mas por que o sistema faz um monte de coisa? Por que o sistema hipersexualiza as pessoas e de forma muito baixa? Daí você fala assim, por que muito baixa? É sujo o sexo? Não, o sexo não é sujo. A questão é, como é que você usa? Porque ou você sabe usar essa energia taquiônica, ou ela vai contra você. Porque o negativo, ele sempre distorce todas as coisas. O que pode ser, tanto para a procriação, como para a nossa evolução, quanto para a nossa libertação, pode ser usado para aprisionamento, como vício e de forma inadequada, né? Então, a comida que serve para alimentar o nosso corpo, assim, é o sexo que deve servir para os propósitos melhores, propósitos divinos mesmo, da criação em todos os sentidos. Então, da criação física, né, para que nasça uma criança, para que seja concebida uma criança, um outro ser, como para a cocriação aqui na Terra. Então, imagina a gente ensinar para as pessoas essa força, né? Para as crianças que estão vindo aqui, e não deixar elas se viciarem na forma mais comezinha do sexo, onde ali é muito pouca coisa que você tem. Se você pode ter tudo, por que você vai ter só pouca coisa? Por que você vai fazer uma coisa de dominação um sobre o outro de forma degradante, igual aquele livro, tinha um livro ali que era horroroso, que o cara era um Deus maravilhoso, e que ele, Deus assim, né? E que ele era assado, mas ele proporcionava coisas boas. Eu não vou nem falar o nome, né? Mas assim, é ridículo. É ridículo toda uma exploração da mídia e uma glamorização dessas coisas. Tudo bem, você pode ficar à vontade para fazer o que você quiser, mas saiba que existem outros caminhos, né? Não precisa fazer propaganda para a criança, explica para a criança. Se ela quiser fazer qualquer coisa que ela quiser, ela é livre para decidir quando ela crescer. Mas quando ela está sendo formada, até os 7 anos, né? Desde pequenininha, quando nasceu até os 7 anos, ela tem que ser formada com ideias que são libertárias, ideias que são boas para elas. Depois, o que elas vão escolher é uma outra coisa, mas pelo menos a função dos pais e da sociedade que teve contato com as crianças foi feito. Isso é incrível, né? Tem que ser assim. Pecado. O que é o pecado? O pecado é quando eu faço algo que causa infelicidade para mim, né? Ou para os outros, ou então para as duas coisas ao mesmo tempo, né? E aí, qualquer forma de miséria física ou mental indica a presença do pecado. Então, cuidado, gente. Olha, comer em excesso, pecado, porque leva a perda da saúde na miséria. Excesso de sexo, porque quebra a força de vontade da pessoa e leva a alienação, né? Qualquer vício, qualquer vício.
Permitir que a mente seja dominada por pensamentos negativos, de inveja, ganância, medo, ódio, e assim vai. Agora eu não vou ficar falando sobre todas as outras formas de pecado, mas... tem uma coisa legal só. Eu falei que não ia falar, mas eu vou falar rapidinho. A Sextineia fala assim, né, que quando você encobre a imagem verdadeira, que a nossa imagem verdadeira é maravilhosa, é linda. Então, o que seria o pecado? O pecado é quando você encobre essa imagem verdadeira, fazendo qualquer coisa que seja contrário à nossa natureza, à nossa essência. Eu posso estar pecando, me desculpa alguém que segue a Sextineia, mas é mais ou menos isso. Não sei se faltou alguma coisa, a pessoa pode complementar se ver esse vídeo. Autodisciplina. Então, a autodisciplina é quando você passa a ter o controle sobre as suas emoções e sobre as coisas que você faz. E aí ele fala sobre 3 apetites que a gente deve controlar. Desejo por comida, não que você não vá comer, mas que você saiba, né, esse desejo louco. Você controla? Eu quero emagrecer, tá? Então você consegue comer menos? Quando você consegue? Então, puxa, ter o autodomínio sobre o que você come, controlar isso, né? Sair do vício a compulsão por se alimentar, é o primeiro controle que ele fala. O segundo, desejo pela expressão do sexo. Então eu tenho que virar celibatário? Não. Mas como que você se envolve? Qual frequência que você se envolve com os outros? Quando você se envolve com outra pessoa, você está se envolvendo também com todo o campo energético dela e das outras pessoas que se relacionaram com ela. Então, e o vício também vai fazer com que você perca a energia. Além disso tudo, além de você ter uma influência que você não sabe que você está tendo, você vai perder a tua energia, a tua criatividade, coisas. Essa energia tactônica é maravilhosa. Desejo por expressar opiniões imprecisas. Então, se a gente começa a querer dar pitaco em tudo e acha que tem opinião, mas essa opinião nossa que foi formada muitas vezes foi porque a gente ouviu falar e não tem o aprofundamento, então cuidado, né? Eu acho que o crivo que tem que passar é sempre o crivo da razão e do coração, né? Então, isso faz sentido? Olha, eu acredito que seja isso, eu não tenho certeza absoluta, ou então eu tenho uma inclinação a pensar assim, esse é o meu pensamento, mas não coloca... Seja claro nas suas palavras, seja claro nas suas crenças, esteja disposto a mudar se você realmente via que faz sentido ali, né? Senão você segue por esse caminho. Aí ele fala, quando você houver dominado, né, esses 3 apetites, você vai estar apto então para dominar os apetites menores, que eles são os que mais se destacam, né? Vamos ver o que mais aqui a gente tem que é interessante falar. Eu tô onde acabei fechando, mas vamos continuar para ver o que é legal aqui falar que eu não tenha falado. Sim, ele fala de aprender com a diversidade, né? Então, o que é o mais importante disso? Eu vou tentar dar uma acelerada, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande de novo. Mas ele fala assim, quando você está numa situação e aí vem uma diversidade muito grande, aí você fala, nossa, mas por que eu tenho que passar por isso? Eu não queria passar por isso, me parece muito justo, né? Passar por uma situação dessas. Mas, dá um sacode. Sabe aquele sacode que dá assim na gente? Fala, nossa, e quebra padrão, né? Então, se eu tenho um ritmo, eu tô no ritmo hipnótico, eu tô fazendo as coisas, eu não mudo, eu tô ali acomodado, eu tô andando, então, por que eu tô fazendo assim? É o ritmo, né? Então, tipo, meio que uma hipnose. Eu vou trabalhar, chego, almoço, aí vou trabalhar de novo, daí eu chego, eu janto, eu vejo televisão, eu tomo banho, eu durmo, eu faço... E vai. E eu tenho coisas que eu não quero, tem coisas que eu não gosto. Quando vem uma diversidade, uma situação louca, né, uma situação que me tira do eixo, então quebra esse padrão, quebra esse ritmo. E eu precisava, às vezes, de algo para quebrar o ritmo. Se você pensar em transição planetária, né, existe uma lógica por trás desse conceito, me parece que nunca foi tão aplicável, mas pode ser que eu seja só uma pessoa analisando desse ponto de vista, apesar de eu acreditar nela. Mas olha, pensa que quando muitas coisas vêm à tona, né, muitas coisas se fazem claras, e muitas coisas colocam a nossa segurança em xeque e várias outras coisas, eu saio daquele padrão que eu tenho para muitas coisas. Eu quebro muito das minhas emoções e crenças limitantes. E aí eu vou tomar outro rumo de acordo com o propósito que eu tenho. E eu vou tirar muita sujeira. Então ela é ótima para quebrar padrões, crenças limitantes e várias coisas. Mas há que se saber olhar para a diversidade e entender o que você quer. E entender que você precisa parar de chorar, levantar, dar a volta por cima, né? Isso é deveras importante.
A gente tá passando por muitos problemas, vai passar por outros. A vida é assim, vamos superar, vamos dar a volta por cima. O que mais tem aqui de importante para falar aqui? Nananã. A diversidade, aqui para concluir esse, né, antes da gente ir para o ambiente, a diversidade força uma pessoa a procurar caminhos e meios para fins definidos, por meio da meditação e do pensamento introspectivo. Isso regularmente leva à descoberta e ao uso do sexto sentido, por meio do qual a pessoa consegue comunicar-se com a inteligência infinita. Então, vocês viram, né? Ambiente. O ambiente consiste de todas as forças espirituais, mentais e físicas que afetam e influenciam os seres humanos. Isso aqui eu não vou falar porque eu já falei, né? Falei há bem pouco tempo atrás, assim, alguns minutos atrás. Então, o quanto o ambiente influencia a gente, quando eu fui falar sobre relacionamento, falei do ambiente também. Que a força dominante é que vai dominar aquele ambiente com as ideias que circulam ali. Então, se cerque de pessoas daquelas pessoas que você pode escolher, de pessoas positivas, de pessoas que a sua mente se harmoniza. Se você não puder fazer isso, você não vai poder fazer isso com todo mundo. Aí você aprende com outras pessoas e você ensina. Mas cria o teu ambiente interno, que é importante para você, vá atrás do que é importante, depois floresça no teu ambiente e seja a pessoa dominante. Porque aí você vai conseguir arrastar para cima e não para baixo muita gente e muitas situações. Quem não quiser ir, não vai simplesmente ir embora, não vai ficar com você ali não. O que mais que a gente tem aqui de importante para dizer? O tempo. O tempo sim, que eu já falei sobre ele também. O tempo e espaço na 3D é muito importante, porque é pelo tempo que as coisas se cristalizam, que o pensamento vira no seu equivalente físico, e é no espaço que há essa manifestação, né? O que mais aqui além do tempo? Eu tenho mais dois pontos importantes. Harmonia e cautela. Então, a harmonia, na verdade, ela é sobre o ambiente, né? Ambiente e outras mentes que estão com você. Tudo pela lei da natureza tem de se harmonizar. Aí você fala assim, mas se harmonizar significa chegar numa coisa boa? Não, nem sempre. Ainda que a harmonia nos traga a impressão de coisas boas, nem sempre são. Imagina que você tem um bando de bandido, tudo junto, né? Um não era muito, mas era um pouco. Não sabia qual caminho escolher, tá sempre com o bandido. Então ele acaba se harmonizando, a mente dele se harmonizando com a dos outros. Mas veja bem, porque ele já tinha aquilo dentro dele de ser meio bandido. Não sei se eu estou explicando direito, mas né? Então, harmonizou ali, tá? Então, chegou numa vibração equivalente com todos, né? Ideias, pensamentos que estão ali girando. Cautela. O que é cautela? Cautela é para você não se envolver com qualquer situação, para você não deixar que sua mente te domine, mas que você domine sua mente, para que você não caia na alienação de nenhum assunto, para que você não caindo na alienação, você não vai cair no hábito de coisas que sejam prejudiciais. Pensa e tenha cautela, porque o alimento que a gente dá para o corpo não é. A gente tem que também pensar que não só a gente não vive só do pão, né? Então a gente também tem que dar alimento para nossa alma, para o nosso intelecto. São coisas diferentes, mas eu estou somando aqui, tá? Então, para nossa alma, o que seria? Seria sensações boas, mas não sensação desprovida de nada, sensação que nos liga ao divino, né? A alma precisa de coisas sutis que alimentam, porque nos ligam à nossa natureza, né? E o corpo físico, ele precisa de alimento moderado também. Às vezes a gente vai fazer um exagerinho, é verdade, mas não sempre, tá bom? Então é isso, galera. Ó, eu acho que eu consegui terminar, eu consegui terminar o livro Mais Esperto que o Diabo. Eu espero que vocês tenham gostado, que isso tenha feito sentido para vocês. E fica aí, então, uma contribuição do autor, né? Que eu, graças a Deus, tive a sorte, a possibilidade de ler e de ser instrumento para outras pessoas também. Um beijo para vocês, a gente se vê no próximo vídeo.